Uma anomalia se espalhou pela cidade que eu moro. Logo depois, ouvi o rádio gritando uma lista de regras para todos os moradores seguir caso quisessem sobreviver ao que estava acontecendo. A vida em Frost Hollow sempre foi bastante normal, até alguns dias atrás. Meu marido e eu tivemos pequenos problemas e discussões, como qualquer casal, mas não havia nenhum sinal da transformação severa que se transformaria em cenas tão horríveis e de pesadelão. Sempre acordei cedo. No dia em que tudo começou, acordei ao amanhecer para ver o brilho abafado de um nascer do sol infantil brilhando pela janela. Olhei para o lado da cama de Jack, vendo-a vazia. Parecia sem dormir, o que achei estranho, pois ele trabalhava no turno da noite e quase sempre chegava em casa e na cama por volta das 3 ou 4 da manhã. Mas desde que encontrou a nossa filha recém-nascida morta no berço, ele tem agido de forma estranha, desaparecendo em horas aleatórias e, ocasionalmente, trazendo um amigo para casa. As pessoas que ele trazia eram sempre rapazes de olhos vidrados que eu nunca tinha visto antes, que muitas vezes o seguiam num silêncio misterioso, como patinhos seguindo uma mãe patã. Fiz um bule de café fresco e saí para a varanda enquanto o mundo ganhava vida. O sol surgiu acima como um anjo ardente, um olho ardente numa vasta extensão de azul sem nuvens. Eu sabia que seria outro dia escaldante, úmido e pegajosons. Observei os corredores matinais passando. Eu me perguntei onde Jack estava. Peguei meu celular, verificando se ele havia me enviado alguma mensagem, mas não havia nada lá. Enquanto estava sentado na varanda da frente, pensei na minha juventude que estava acabando. Eu já tive cabelos da cor do sol do verão, mas agora eles estavam ficando grisalhos. As pequenas rugas ao redor da minha boca e dos olhos pareciam aumentar e aprofundar a cada dia. Tudo no mundo parecia ficar empoeirado e quebradiço, como um enorme sarcófago. Eu tinha certeza de que nunca mais teria outro filho. Nunca mais veria olhos azuis brilhantes, olhando para mim do berço novamente. Ao longe, na rua, havia uma estranha ondulação translúcida no ar, como calor escaldante subindo das areias do deserto. Expandiu-se em uma parede perfeitamente plana. Cortou árvores, casas e carros. Apertei os olhos, percebendo que ele estava se aproximando a cada batimento cardíaco. Achei que fosse algum tipo de fenômeno meteorológico bizarro, algum tipo de miragem de calor ou bolha de umidade. À medida que se aproximava lentamente, fiquei entediado, pegando meu telefone para ler as notícias. Depois de alguns minutos sentado observando as pessoas, entrei para preparar o café da manhã. Fui até o freezer, procurando algo comestível, talvez alguns pedaços de frango, que eu pudesse fritar junto com alguns ovos e torradas. Em vez disso, encontrei uma cabeça humana decapitada, com os olhos abertos e fixos, vidrados e congeladosos. Senti um grito subindo pela minha garganta, quando deixei cair minha caneca de café no chão. Ele se quebrou, espalhando gotas de um líquido quente e ardente por todas as minhas pernas. A névoa gelada se aproximou de mim como mãos fantasmagóricas, obscurecendo as feições do rosto por um longo momento. Eu me perguntei se esta era apenas uma cabeça de manequim extremamente realista. Olhei para os lábios azuis, comprimidos como se numa expressão de desaprovação, vi as manchas irregulares de carne preta na parte inferior do pescoço, e soube que era real. Cristais congelados de sangue escuro grudavam na parte inferior da cabeça em uma poça preta, colando-a no chão do freezer e mantendo-a na posição vertical. Entre os lábios, vi um pedaço de papel dobrado. Na capa, em letra cursiva preta e fluida, leem-se 2 palavras: para Laura. Hesitei por alguns instantes, depois arranquei o bilhete da cabeça desmembrada. Os lábios se recusaram a soltá-lo a princípio, até que eu gentilmente o movimentei de um lado para o outro. Ele se soltou com um som úmido e sugador. No momento em que liberei o bilhete, uma sirene soou na rua, o volume ensurdecedor. Ele subiu e caiu em lamentos estridentes por alguns segundos. Vi a geladeira tremer na minha frente sob o ataque daquele barulhão. A névoa negra começou lentamente a escorrer de todas as superfícies. Quando evaporou, alguns segundos depois, a geladeira parecia ter envelhecido 50 anos. Enormes manchas de ferrugem cobriam seu exterior, e o cheiro de comida podre era instantaneamente insuportável.
como o odor rançoso de animais atropelados apodrecendo sob um sol escaldante. O resto da cozinha parecia ter mudado também. Tudo ficou velho e imundo. Os balcões estavam cobertos de teias de aranha e sujeira. Rachaduras profundas percorriam as paredes e as janelas estavam todas quebradas. Voltando ao freezer, estudei mais detalhadamente as características da cabeça mutilada. Era uma mulher com cabelos negros e olhos azuis, provavelmente com 20 e poucos anos. Quem é essa pessoa? Como eles morreram e como a cabeça deles foi parar no meu freezer? O que foi aquela sirene horrível? Desdobrei o bilhete vendo ali a caligrafia fluida de Jack. Meu coração parecia ter saído do peito enquanto eu rapidamente examinava as palavras. Querida Laura, se você está lendo isso, significa que encontrou a cabeça. Provavelmente é uma coisa boa, eu acho. Há algumas coisas que mantive em segredo de você, de todos, por muito tempo. Não sei quando tudo começou, quando essa parte fragmentada da minha personalidade ganhou o controle. Tudo começou de forma bastante inocente. Espiar pelas janelas das pessoas quando elas não estavam olhando ou perseguir corredores aleatórios por dias sem serem vistos. Sempre foi uma correria escapar impune. Logo, eu invadiria as casas das pessoas e reorganizaria todos os seus móveis. Eu escondia uma câmera portátil no canto ou em cima de uma estante e observava as reações deles. Ah, como eu ri! Como você pode imaginar, foi muito divertido. Afinal, a vida não tem risadas suficientes. Às vezes parece mais vagar por um deserto sem fim. Mas, eventualmente, eu tropeçaria em um oásis, um lugar de descanso nesta vida de merda sem fim. Ou pelo menos, aquela outra parte da minha personalidade, sim. Você pode não acreditar em mim, mas a primeira vez que matei foi um acidente. Talvez tenha sido o destino que enviou as primeiras pedras deslizando pela saliência que inevitavelmente levaria a uma avalanche. Eu estava fazendo minha rotina habitual, invadindo casas, mudando coisas, às vezes escrevendo mensagens satânicas nas paredes com sangue de porcão. Era tudo para manter as pessoas alertas, sabe? Apenas para risadas e sorrisos. Mas ainda assim, sempre mantive minha pistola comigo. Eu andei pelas ruas e vi a correspondência se acumulando do lado de fora de uma antiga casa colonial, cercada por um bosque de árvores densas. Eu encontrei a casa vazia quando a examinei originalmente. Parecia perfeito. Naquela noite, entrei. Lembro-me de ouvir a porta da frente ser destrancada abruptamente no meio da noite. Tentei correr em direção à janela do banheiro nos fundos, por onde havia entrado originalmente. Mas o homem deve ter ouvido meus passos. Ele dobrou a esquina com uma espingarda, o rosto vermelho como uma beterraba. Ele estava gritando e gritando. Eu estava rastejando pela janela quando ele começou a levantar a arma. O som do toque quando ele disparou uma bala na câmara foi como um grito de Deus, me dizendo para acordar. Naquele momento, eu sabia que era matar ou morrer. Antes que ele pudesse puxar o gatilho, mirei em sua cabeça e atirei 2 vezes. Lembro-me da onda de prazer quando seu rosto se desintegrou em uma poça de sangue e lascas de ossos. Depois disso, as coisas começam a ficar confusas. A princípio pensei que fosse um colapso psicótico, pois alguma coisa começou a marcar meu rosto, me seguindo quando eu saía rastejando pelo bairro. Talvez seja de alguma forma parte de mim, meu verdadeiro eu. Afinal, assassinar é divino, o puro poder do divino. E matar em nome de Deus é sempre uma misericórdia. Assim diz o Salvador. Bem, de qualquer forma, estou divagando. É hora de terminar esta carta antes que eu comece a parecer maluco. Não podemos ter isso, podemos? O que os vizinhos vão pensar? A principal coisa a lembrar é: não olhe para trás. Vejo você muito em breve. Li a última linha algumas vezes antes de ela penetrar em minha mente. Não olhe para trás? Não fazia sentido. Então ouvi uma risada abafada vinda do armário da despensa. Começou baixo, como os primeiros estrondos de um terremoto. A porta foi deixada aberta uma fração de centímetro. Um olho injetado me encarou pela fresta. Ele balançou rapidamente para a esquerda e para a direita, a pupila dilatada e insana. Jack? Eu sussurrei, sentindo-me doente e fraco. O que há de errado?
Recuei lentamente em direção à porta da frente. A risada se transformou em um gorgolejo, algo que poderia ter saído dos lábios de um homem que está se afogando. Ele abriu a porta, com o rosto pálido e exangue. Gotas de sangue seco cobriam seus braços e mãos. Sob suas unhas, vi sangue coagulado preto. Sombras negras translúcidas giravam em torno de seu rosto e peito, espiralando em um vórtice como um redemoinho escuro. Eles brilhavam ao seu redor, distorcendo suas feições e parecendo aumentar de intensidade a cada segundo. Jack não está mais aqui, ele sibilou com uma voz doentia. Seus lábios se separaram, revelando dentes que pareciam muito longos e afiados. Ele está escondido atrás do véu, apodrecendo sob as tábuas do piso. Mesmo agora, ele tenta subir. Ele deu um passo em minha direção, revelando uma longa faca de açougueiro em uma das mãos, seu aço manchado de um escarlate profundo. Sangue fresco ainda pingava da ponta. Fique longe de mim, gritei, olhando para trás. A cidade parecia diferente agora. As ruas desertas. Sombras escuras dançavam sobre tudo, como se houvesse um eclipse solar. O mundo inteiro pareceu exalar. Um assobio baixo e doentio que irradiava de tudo ao meu redor. Este estranho monstro com o rosto de Jack continuou se aproximando, parecendo extrair poder das mudanças. Seus olhos escureceram num piscar de olhos, ficando pretos e turvos. O ciclone de sombras girando em torno de seu corpo moveu-se mais rápido, uma cortina de escuridão tão espessa que começou a obscurecer seu rosto. Meu nome é amigo, ele balbuciou, avançando com a faca. Eu instintivamente me afastei, tropeçando em direção à porta aberta da frente. Senti uma dor fria irradiar pelo meu braço esquerdo, uma dor cortante que fez minha visão ficar branca de adrenalina e choque. Um corte se abriu no topo da minha pele, sangue fresco borbulhando instantaneamente. Caí de costas pela porta da varanda da frente, batendo com força a cabeça na varanda de madeira. Amigo veio em minha direção, um furacão de escuridão com um estranho pilar humano no centrão. Ele olhou para mim com um sorriso que parecia uma lâmina de barbear, deixando sangue fresco, meu sangue, escorrer da lâmina e cair suavemente no chão podre e manchado de mofo. Eu chutei para a frente com toda a minha força, mirando em seu joelho. Ouvi algo estalar. Senti a perna ceder com uma explosão nauseante de sangue negro. A carne parecia solta e esponjosa, quase desossada. Friend chorou como um demônio, sua voz se transformando em um lamento ensurdecedor. Ele caiu em minha direção, apontando a faca para meu coração, uma expressão de fúria obscurecendo seu rosto. Um tiro soou atrás de mim. Um buraco escarlate perfeitamente redondo apareceu no ombro de Friend. Ele estremeceu, torcendo-se e gorgolejando de dor. Sangue negro respingou em meu rosto e pescoço, parecendo tão frio quanto gelo seco. Rolei para longe enquanto seu corpo descia, a faca pousando a poucos centímetros do meu peito. Ele estremeceu ali, com a ponta profundamente enfiada no chão de madeira. As feições do amigo mudaram rapidamente diante dos meus olhos, pingando e derretendo. A máscara da humanidade que ele usava começou a cair, revelando um buraco negro giratório em forma de cabeça, com um único olho vermelho no centro. Ferido e vazando sangue da cor de óleo usado, ele deslizou sobre 4 membros esqueléticos alongados, rastejando como uma aranha. Suas roupas se esticaram e apertaram em torno de sua carne protuberante e imutável. Expirando com dificuldade, me virei para olhar para meu salvador. Reconheci o rosto velho e murcho do meu vizinho, um homem que todos chamávamos de Bones. Ele não tinha família que eu já tivesse visto e vivia uma vida solitária, quase a de um eremita. Eu tinha conversado com ele algumas vezes, até fui convidado para sua casa. Suas paredes estavam cobertas com cabeças taxidermizadas de animais, ursos negros, cervos e alces que ele havia matado. Bestas, armas e arcos de caça de todos os tipos estavam espalhados por quase todos os cômodos. Ele era um homem ao ar livre de coração. Bones, eu sussurrei com a voz embargada. Graças a Deus. Ele se arrastou para a frente, um velho pequeno e muito magro, com um peito de pássaro afundado. Seus óculos retangulares gigantes ampliavam seus olhos até o tamanho de pratos de jantar.
e uma barba branca de bruxo pendia até o centro do peito. Jack e eu brincávamos muitas vezes, dizendo que ele parecia um personagem da dinastia. Ele colocou a pistola na cintura, antes de estender a mão trêmula e me ajudar a levantar. Algo aconteceu, Bones disse severamente. Quando aquela sirene tocou, eu estava olhando para fora, apenas fumando e tomando chá preto, e vi isso acontecer. Tudo começou a crepitar e a brilhar, e uma névoa espessa e negra subiu sobre as ruas e casas. Quando finalmente explodiu, eu vi isso. Ele acenou com a mão para fora para dar ênfase, apontando para a cena apocalíptica. As ruas abriram-se em grandes rachaduras e fissuras, como se um terremoto tivesse ocorrido pela terra. As casas pareciam ter sobrevivido a um apocalipse nuclear. As janelas estavam todas quebradas. Pequenos cacos de vidro cobriam o chão como lascas de diamante. Os telhados estavam arrancados e apodrecidos, com buracos enormes no centro da maioria deles. Algo parecido com seda de aranha cobria as paredes dilapidadas da maioria das casas da rua, formadas em teias simétricas que subiam 2 ou 3 andares de altura. Atrás de mim, o rádio ligou de repente, as luzes piscando no alto. A energia ao longo de toda a rua ligava e desligava. As luzes da rua lá fora piscavam na mesma frequência errática. Algo parecido com um grito metálico ecoou pelo alto-falante do rádio. Bones e eu pulamos, virando-nos para olhar para trás, para o velho rádio colocado no balcão da cozinha. "Este não é o mundo real!" um homem gritou no rádio. Reconheci imediatamente a voz aterrorizada de Jack. Meu coração caiu no estômago. "Não acredite em nada que você vê ou ouve aqui. A anomalia está se espalhando. Laura, sei que você pode me ouvir. Desculpa-me por tudo. Ouça, para sair dessa, há algumas coisas que você precisa lembrar. Primeiro, você deve saber que existem portais neste lugar. Portais que levam de volta ao nosso mundo. Você pode reconhecê-los pela luz branca ofuscante que irradia deles. Pode ser a porta de um quarto, uma janela, até mesmo um armário de cozinha ou uma caixa. Eles se formam aleatoriamente em toda a anomalia e são altamente instáveis, muitas vezes durando apenas alguns segundos. Se você encontrar um, leve-o imediatamente. Este é o seu único caminho para casa. Em segundo lugar, as entidades aqui podem assumir a forma de qualquer pessoa ou animal. Mas você os conhecerá pelas sombras que os cercam. Para matá-los, você deve usar o olho vermelho no centro de seus rostos. Terceiro, existem locais com comida, água e outros suprimentos. Eles parecerão postos de gasolina em ruínas, com o nome Hell's Market escrito neles. São espaços seguros onde as coisas nas ruas não circulam. Não fique lá por muito tempo, ou você poderá ver Hell. Ela não gosta de visitas. Jack, onde diabos você está? Gritei para o rádio, correndo e sacudindo-o como um bebê chorando, ouvindo peças aleatórias dentro do aparelho antigo, fazendo um barulho metálico. Mas o alto-falante apenas emitiu um chiado de estática quando o rádio morreu em minhas mãos. 1 milhão de pensamentos pareciam passar pela minha cabeça ao mesmo tempo. Jack ainda estava vivo? Por que sua voz apareceu no rádio? Por que sua escrita estava na nota? Bones veio atrás de mim, colocando uma mão leve no meu ombro. "Nós vamos encontrá-lo", Bones disse. "Jack é um cara durão, mas precisamos começar a nos mover. Não podemos ficar aqui para sempre. Precisamos encontrar suprimentos. Tudo por aqui é lixo. Poderia ser pior lá fora do que aqui", argumentei. "Por que precisamos continuar nos movendo? Poderíamos nos barricar lá dentro e esperar pela polícia e pelo... militares e... Senhora, você está vivendo em um mundo de sonhos", Bones disse friamente, seus olhos ampliados se transformando em fendas de coruja. "Não sabemos quanto tempo ficaremos aqui. Você nem sabe onde Jack está. Você não tem nenhum suprimento, Zilcho. Você poderia se barricar em algum lugar e morrer de fome lentamente, mas isso não nos ajudaria muito." Suas palavras me fizeram pensar. Eu balancei a cabeça. "Tudo bem, mas devemos pegar um pouco de comida e água primeiro", eu disse taciturnamente, minha cabeça girando. Eu me sentia enjoado e cansado por causa de tudo isso, mas no meu peito surgiu a sensação de que ainda não tinha visto nada. Bones deu um leve sorriso.
os cantos de seus lábios se contraindo enquanto ele me observava. Fui até a pia da cozinha, ligando-a. Por um longo momento, nada aconteceu. Houve um som de arroto e gorgolejar no fundo dos canos. Eles faziam barulho e tremiam como se milhares de ratos estivessem passando por eles. A torneira borbulhava e sibilava água escura e espumosa. Finalmente, cuspiu uma gota de sangue escarlate e espesso por toda a pia enferrujada, contorcendo-se com dezenas de vermes contorcidos. Eu engasguei, recuando. O cheiro de ferro e podridão da bagunça rançosa que saía da torneira, em ondas, era repugnante. Reprimindo a vontade de vomitar, estendi a mão e bati a maçaneta. Sim, isso é o que eu esperava, Bones disse severamente. Ele olhou em volta com uma expressão vazia no rosto, como se estivesse apenas passeando no parque. Naquele mesmo momento, as luzes do teto piscaram uma última vez e apagaram. As lâmpadas rachadas e quebradas do lado de fora apagaram simultaneamente, pelo menos as poucas que ainda funcionavam. Fui até a geladeira, abrindo a porta. O cheiro nauseante de podridão explodiu pela sala, atingindo-me no rosto como um tapã. Engasguei ao ver nuvens de mofo preto e amarelo crescendo sobre pilhas secas e retorcidas de comida em decomposição. O leite havia se tornado uma sopa no recipiente, com gavinhas pretas crescendo nas laterais da jarra explodida. Bati a porta da geladeira. Corri até a porta da frente e coloquei a cabeça para fora, inalando ar doce e limpo. Bones seguiu lentamente atrás de mim, aparentemente não afetado. Não parece que vamos conseguir comida ou água daqui, disse ele, contemplativo. Minha casa não é melhor. Quando aquela sirene tocou e a névoa negra chegou, tudo mudou. Tudo mudou, como se o tempo tivesse avançado rapidamente. Quando a neblina passou, minha casa estava em ruínas. A comida na geladeira era toda uma lama podre, e as latas na despensa estavam prestes a explodir. Minhas armas eram montes de lixo enferrujados, as bestas torcidas e as cordas. Então, como você conseguiu a pistola? Eu perguntei curioso. Ele olhou para mim como se eu fosse um idiota. Eu estava com ele quando aconteceu, disse ele lentamente, como se estivesse falando com uma criança com deficiência mental. Balancei a cabeça, procurando uma arma que pudesse usar. Na sala, encontrei um taco de beisebol de metal que Jack comprara anos atrás. Como tudo mais, foi consumido pela devastação do tempo. Listras de ferrugem escura cobriam toda a extensão. Balancei-o algumas vezes, sentindo que ainda parecia estruturalmente intacto. Vamos, eu disse, seguindo Bones para fora. Aprofundamo-nos na civilização, em direção ao centro da cidade com restaurantes, postos de gasolina e mercearias. O céu acima não tinha estrelas, nem sol ou lua. Ele girou em um furacão azul escuro, encontrando-se em um olho roxo no centro. As nuvens ciclônicas desapareceram como velhas crostas. Uma luz pálida veio, lançando tudo em uma luz cianótica. Vi rostos pálidos e sujos desaparecendo nos becos e nas casas em ruínas, muitos deles aparentemente de crianças. Eu também os vi, Bones murmurou, segurando sua pistola firmemente ao seu lado. Parecem fotos de crianças em Auschwitz que eu vi, faminto e imundo. Onde estão os pais deles, você acha? Estremeci ao pensar nisso. E se este lugar estivesse sugando pessoas aleatórias, apenas fazendo-as desaparecer do mundo? E se estivesse se espalhando, como um tumor cancerígeno escondido sob uma gaze? Eu quase tinha me esquecido de Friend, a estranha criatura que muda de forma e que tinha o rosto de Jack, mas ele não tinha se esquecido de mim. Estávamos passando pela carroceria incendiada de um caminhão quando seu rosto sombrio apareceu na esquina, olhando para nós com o rosto de Jack. Ele tinha olhos que pareciam dois buracos queimados, pretos e fumegantes. Seu corpo era uma estranha combinação de aranha e humano, os membros finos terminando em pontas afiadas. Pelos finos e escuros, como agulhas, cobriam seus braços e pernas. O ferimento à bala, aparentemente já estava curado. Sangue negro havia formado crostas na superfície de sua camisa e calças. Ele não hesitou em atacar. Ele balançou um braço de inseto no peito de Bones. Eu gritei, vendo tudo acontecer em câmera lenta. O membro atravessou direto o coração de Bones.
O sangue arterial vermelho brilhante imediatamente começou a jorrar quando ele olhou para baixo em estado de choque, ainda segurando a pistola em uma das mãos. Ele gorgolejou, largando a arma e caindo para a frente, arrastando o braço para baixo com ele. Eu estava com o taco de beisebol nas mãos. Com toda a minha força, golpeei a cabeça da criatura. Fez contato com um baque carnudo. A carne macia e maleável de Friend abriu crateras sob o impacto. Friend fez um som sibilante suave, enquanto a ferida borbulhava e dançava como se um ninho de ratos estivesse prestes a emergir. Pulei para pegar a pistola. Um som sufocado saiu dos lábios trêmulos de Bones. A adrenalina não me fez sentir dor ao cair na estrada dura e rachada, rolando ao aterrissar. Senti o metal frio do cabo da pistola sob minha mão. Eu o levantei, sentindo a facada que Friend me dera mais cedo se abrir novamente. Novos fluxos de sangue encharcaram minhas roupas enquanto eu atirava, pingando do longo corte ao longo do meu bração. O topo da cabeça de Friend explodiu, o corpo se transformando diante dos meus olhos em um humanoide preto e aracnídeo, com um único olho vermelho giratório no centro de seu crânio pontudo. Sangue escuro da cor do asfalto escorria pelo seu corpo nu e brilhante. Não tinha boca nem nariz que eu pudesse ver, mas finos pelos prateados cobriam seus braços e pernas articuladoso. O olho se arregalou de dor enquanto olhava para o cano da pistola, um braço em forma de lâmina ainda preso no peito de Bones. Lembrei-me da transmissão que havia chegado pelo rádio e apontei para o centro do olho giratório. Por que você continua assumindo a forma de Jack? Perguntei ao amigo, a arma parecendo pesada em minha mão trêmula. Por que só ele? Posso assumir a forma de qualquer um que faça parte da Igreja do Arrebatamento Final, aqueles que entregaram suas almas à presença sombria aqui. Ele sibilou enigmaticamente. Ele avançou, tentando trazer o outro braço em forma de lâmina em direção ao meu pescoço com um golpe rápido e cortante. Eu atirei instantaneamente, puxando o gatilho repetidamente. Quando a primeira bala perfurou seu olho, vi uma explosão ofuscante vindo do centro dele, como uma explosão de luz irradiando luz da cor de uma ferida infectada. Laranja, a cor do pus, girava em torno de vermelhos brilhantes e pretos necróticos. Dei um passo para trás gritando. Eu instintivamente levantei minha mão para cobrir meus olhos. Quando pude ver novamente, encontrei apenas uma cratera fumegante no local onde amigo e ossos estavam. Uma fumaça cinzenta sibilou no centro dela. Ajoelhei-me e vi uma substância escura e gelatinosa cobrindo as partes irregulares do concreto. Rapidamente percebi que era carne, embora não soubesse dizer se era humano ou alienígena. Em estado de choque, tropecei nas calças derretidas do Bones, sentindo sua cintura até sentir o metal frio de uma revista extra. Eu tinha esvaziado todas as balas do amigo de luta armada. Para minha consternação, percebi que Bones só tinha uma revista extra. Sentindo-me doente e fraco, cambaleei em direção ao centro da cidade, esperando, sem esperança, encontrar ali algum consolo ou respostas. Eu estava vacilando como uma mulher bêbada. À medida que me aproximava do centro da cidade, encontrei cadáveres pendurados nos postes de iluminação, muitos deles mumificados ou esqueléticos. Eu me perguntei quantas pessoas viviam neste mundo infernal. Ouvi um choro à minha frente, ao longe. Vi uma menina ajoelhada sob o corpo de uma jovem. O cadáver parecia fresco. A ponta da língua negra da morta apareceu através de seus rígidos lábios azuis. Os lamentos da jovem rasgaram meu coração. A garota estava vestindo trapos, farrapos de camisa e calças que estavam cobertas de manchas do que parecia ser sujeira e sangue. Seu rosto estava sujo, mas seus olhos eram grandes e azuis. Ela olhou para mim de repente quando me aproximei, o pânico contorcendo seu rostinho. Ela me lembrou do bebê que eu tive, aquele que morreu no berço alguns meses antes. Minha filha tinha os mesmos grandes olhos azuis dessa garota aqui. Olhei ao redor do mundo destruído, vendo que havia mais teias de aranha cobrindo os edifícios em ruínas aqui. Garotinha, o que você está fazendo aqui? Perguntei. Ela agarrou minha camisa, empurrando seu rostinho contra minha coxa. Eles mataram minha mãe, ela lamentou, tentando não olhar para o cadáver pendurado. Eu a abracei. Quem fez? Perguntei.
Quem matou todas essas pessoas? Ela olhou para cima, surpresa. Como é que você não sabe? É a igreja do arrebatamento final. Eles estão tentando espalhar isso. Ela acenou com a mão suja para dar ênfase, enxugando as lágrimas dos olhos vermelhos. Eles acham que se conseguirem espalhar este lugar ruim o suficiente, isso levará ao julgamento final, e Jesus voltará e o bem finalmente vencerá. Mas primeiro, eles dizem que precisam matar muitas pessoas e fazer a batalha acontecer. Ela balançou a cabeça pequena. Eles são loucos. Um bando de malucos religiosos, mamãe sempre dizia. E ela estava certa. Veja o que eles fizeram com ela. Qual o seu nome? Perguntei. Marian, ela respondeu com uma voz baixa e tímida. Eu a ajudei a se levantar. Eu sou Laura, eu disse. E você não pode ficar aqui para sempre, Marian. Há coisas ruins aqui. É verdade que existem saídas daqui, portais de luz ou algo assim? Você viu algum? Eu vi um de relance uma vez, ela respondeu. Foi bonito. Como olhar para um arco-íris. Achei que podia ouvir cantando. Seus olhos ficaram distantes e distantes. Peguei a mão dela, incitando-a a seguir em frente, longe do cadáver de sua mãe. Então, o que aconteceu? Perguntei, tentando manter Marian falando. Eu vi, mas quando encontrei mamãe e contei a ela, já havia evaporado. Viramos uma esquina. Assomando lá no alto, ficamos cara a cara com o que havia formado as teias. Meu primeiro pensamento foi que se tratava de algum cruzamento entre um cavalo e um inseto, da altura de uma criança pequena e com mais de 3 metros de comprimento. Tinha o corpo de um velho que se debatia em suas mandíbulas de inseto. Eles se projetavam como as pinças de um besouro com bordas serrilhadas. 2 olhos negros bulbosos surgiram dos lados da cabeça, do tamanho de bolas de beisebol. Eles não pareciam ter tampas. Eles nos encararam, sem piscar. Vi Marian e eu refletidos naqueles orbes escuros, como se fossem um espelho de obsidiana. A pálida concha quitinosa da criatura brilhava com arco-íris, enquanto se movia como um borrão em nossa direção. Seu focinho era arredondado com 2 narinas. Muco pegajoso e salpicado de sangue escorria constantemente por seu rosto sobrenatural, caindo de seu nariz e boca. As centenas de pernas longas e oscilantes moviam-se em ondas peristálticas rítmicas. O velho chutou e socou continuamente o rosto monstruoso, mas a abominação não pareceu notar ou se importar. Sangue escorria de sua boca desdentada e cortes profundos cobriam seu peito, estômago e pernas. Seus lábios e unhas adquiriram um leve tom azulado. À medida que seus olhos negros focavam em nós, bolhas espumosas de saliva clara começaram a escorrer de suas pinças flexíveis. Com um silvo reptiliano primitivo, ele jogou a cabeça para o lado. O moribundo voou pelo ar, batendo em uma parede de concreto com um baque de quebrar soço. Parar! E chorei instintivamente, erguendo a pistola e atirando. Marian gritou, correndo atrás de mim e abraçando minha perna, enquanto o rolo compressor escuro nos atropelava. A primeira bala atingiu-o no pescoço, mas as grossas placas pretas de escamas desviaram-no facilmente, deixando apenas uma série de finas rachaduras percorrendo seu torso. Continuei atirando, mirando em seu rosto. O segundo acertou no olho direito, que explodiu como um balão d'água cheio de sangue azul. Seu lamento se intensificou até que pensei que meus tímpanos poderiam explodir. Meio cego, seu corpo deslizou para a frente como o de uma cobra, suas muitas pernas empurrando-o em nossa direção. Pulei para o lado no último segundo, mas Marian não teve tanta sorte. As enormes pinças da criatura envolveram seu peito, agarrando-a e levantando-a no ar. Cortes profundos apareceram em seus trapos enquanto ela chorava, implorando por ajudar. Respirei fundo, mirando no rosto da abominação, torcendo para não bater na garota. A última bala do carregador perfurou o outro olho. Ele explodiu. A criatura deixou Marian cair no chão, emitindo um grito agudo de apito a vapor. Agarrei a mão de Marian, levantando-a do chão. Correr! Eu sibilei com os dentes cerrados, puxando-a para a frente. Mais à frente, vi luzes iluminando uma loja. Era o único prédio com eletricidade que eu conseguia ver. Achei estranho.
À medida que nos aproximávamos, vi uma placa que dizia: Mercado de Hell. Os gritos agonizantes da criatura insetoide atraíram outras monstruosidades em movimento. Eles rastejaram para fora das ruas laterais e becos, seus estranhos rostos de cavalo e mandíbulas de inseto trabalhando furiosamente, como se estivessem saboreando o ar em busca de uma presa nem. Lembrei-me das regras no rádio, quando disseram que os mercados eram um local seguro. Corremos pela porta e entramos em um prédio que não estava em decadência como todo o resto. Parecia ar-condicionado e fresco. O copo aqui estava intacto, e fileiras e mais fileiras de bebidas geladas, sorvetes e refeições congeladas se estendiam diante de nós. Parecia uma loja de conveniência normal, mas nos fundos vi uma soleira sem portas com escadas que levavam a um porão sombrio. Estremeci ao olhar para ele. Lá fora, as criaturas pararam na porta da frente, seus olhos bulbosos nos encarando atentamente. Você está bem? Perguntei a Marian, olhando para seus ferimentos. A criatura havia deixado 2 cortes profundos nas laterais do peito. Eles sangraram muito, encharcando seus trapos esfarrapados com novas faixas escarlates. Ela assentiu silenciosamente, lágrimas escorrendo por suas bochechas arredondadas. Rapidamente pegamos bebidas e lanches, bebemos refrigerantes e energéticos e comemos doces e carne seca. Eu não percebi o quanto estava com fome depois de quase morrer tantas vezes, e Marian parecia que não comia há dias. Eu estava olhando pela janela de vidro da frente, olhando para as criaturas esperando por nós com fome e sede de sangue brilhando em seus olhos alienígenas, quando ouvi passos pesados subindo as escadas nos fundos da loja. Marian agarrou minha mão com força. Acho que algo está por vir, ela sussurrou aterrorizada. Através da soleira escura, vi uma mulher com quase 3 metros de altura. A metade esquerda de seu corpo estava deteriorada e apodrecida, mumificada e cinzenta, como tudo neste mundo. A da direita era linda e jovem, a pele rosada e saudável. Atrás dela, eu a via arrastando um homem firmemente amarrado com arame farpado, as pontas afiadas cravando-se em sua pele. Reconheci imediatamente Jack. Jack? Eu perguntei, recuando em direção à porta. Veja seu marido. Hel sibilou com uma voz sombria. Ela jogou a massa trêmula de carne ensanguentada aos meus pés. Jack gritou, chutando e se contorcendo. Saia daqui, ele sussurrou para mim através dos dentes manchados de vermelho. Vou te ajudar. Você ajudou a causar isso? Perguntei. Hel olhou entre nós com um prazer sádico, a parte viva de sua boca se abrindo num sorriso. A parte morta rachou, a pele seca rasgando e mostrando dentes enegrecidos por baixo. Jack assentiu. A igreja do arrebatamento final. Sim, tentamos espalhar a anomalia, acabar com todo o sofrimento, fazer com que Deus nos notasse novamente e voltasse. Hel riu disso, um som como metal raspando. Homens tolos, ela gorgolejou. Você não deveria ter brincado com coisas que não entendia. Os olhos de Jack ficaram arregalados. Houve um momento de clareza quando ele encontrou meu olhar, apontando para a porta preta nos fundos da loja. Eu farei o que puder, disse ele, com o que a igreja me ensinou. Ele fechou os olhos quando Hel se aproximou, seus passos pesados sacudindo a loja. Ela levantou um pé gigante e descalço sobre a cabeça dele, segurando-o ali como uma lâmina de guilhotina. Desceu com um estalido. A porta nos fundos da loja começou a vibrar e brilhar com uma luz branca quando Jack morreu. Eu ouvi cantando dele. Agarrando o braço de Marian, puxei-a para ele. Uma mão grande e podre saiu, agarrando meu cabelo. Eu me senti puxado para trás. Como um animal raivoso, Marian correu para a frente, cravando os dentes afiados no pulso de Hel. Senti o aperto se soltar, minhas costas batendo com força contra o chão. O vento foi instantaneamente tirado dos meus pulmões. Agarrando a mão de Marian, rastejamos em direção à porta, a poucos metros de distância. Um canto lindo e angelical ressoou através dele, ficando mais alto à medida que nos aproximávamos. Hel gritou de fúria quando cruzamos a soleira, desaparecendo na luz. Tudo se dissolveu no brilho ofuscante,
e por um momento senti-me quente e livre. Voltei para casa com Marianne. O sol lá fora estava claro e brilhante. O freezer ainda estava aberto, a cabeça desmembrada olhando fixamente para mim. Marianne chorava suavemente, embalando o peito sangrando. Todas as agonias e feridas que sofri instantaneamente começaram a gritar, irritando meus nervos. Enjoado, tropecei para fora e vomitei, tentando esquecer os pesadelos e os corpos quebrados da anomalia. Olá! Vejo que chegou até aqui. Já deixa seu like nesse vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Me conte também o que você achou do vídeo de hoje. E agora, tem 2 sugestões de vídeos. Escolha um e seja feliz, ou algo vai puxar seu pé esta noite.